Você sabia que há inúmeras empresas que recebem ou receberam investimentos de Private Equity e Venture Capital que fazem parte do seu dia a dia? Muito além das startups, companhias investidas por estes fundos estão presentes em atividades essenciais do seu cotidiano na forma de produtos e serviços. Quando você vai à farmácia, ao mercado, à academia, quando pede comida pelo aplicativo, quando viaja ou quando administra seu dinheiro, em todas essas situações, você se depara com empresas que têm ou tiveram investimento de fundos de Private Equity ou Venture Capital. Dos setores de varejo, agricultura, alimentos, saúde, bem-estar e turismo, aos setores de comércio eletrônico, fintechs. O capital nos últimos 10 anos tem como sócio um fundo de Private Equity. Olhe ao redor, há dezenas de empresas e marcas que talvez você não saiba, mas que receberam esse tipo de investimento e que hoje movimentam diferentes setores da economia. São investimentos produtivos que apoiam negócios promissores, soluções disruptivas e a conquista de novos mercados. Além disso, contribuem com o desenvolvimento de áreas estratégicas do país, como infraestrutura, energia, educação e pesquisa, gerando impactos diretos na economia e na qualidade de vida de todos nós. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento ou quer saber mais, acesse www.abvcap.com.br. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, acho que já estamos no ar agora. Muito obrigada pela sua participação hoje. É o segundo dia do evento ABVCap Diversidade, um evento que tem como objetivo fomentar o diálogo sobre equidade, diversidade e inclusão na indústria de Private Equity e Venture Capital. É um prazer estar com vocês aqui hoje conduzindo esse painel, que foi proposto pelo GT de Impacto da ABVCap, que não só discute investimento de impacto, mas como a gente transborda esse impacto e esse valor para todos os negócios da sociedade. E a BVCap tem sido muito presente nessa discussão, e não só com a promoção desse evento, mas também com N outras iniciativas. Então, queria destacar algumas para poder divulgar para vocês. A BVCap ela tem programas elaborados para apoiar tanto questões de gênero, quanto outras questões de inclusão no mundo do Private Equity e do Venture Capital. E eu queria citar aqui o exemplo de grupos de mulheres em Private Equity e Venture Capital, que esse ano lançou a primeira turma de mentoria, da qual faço parte como mentora e como mentorada, para estimular e aumentar o número de mulheres
né, na indústria de Venture Capital. Além disso, muito sensibilizados pelas taxas de desemprego crescentes, sobretudo entre jovens, né, entre 14 e 24 anos, em situação de vulnerabilidade social, acentuado, né, fato acentuado durante a pandemia. A BVCap mobilizou também uma campanha Contrate um Jovem e Transforme o País, que busca sensibilizar tanto os gestores de fundos de investimento quanto todo o portfólio de empresas investidas sobre a urgência na qualificação e contratação de jovens no Brasil. Nos últimos 6 meses, a gente já conseguiu reunir 21 signatários para essa campanha, né, muito motivados na contratação, né, de jovens, e já foram contratados mais de 100 jovens. Né, esse foi um projeto motivado pelo Comitê 2030, né, que tem também desempenhado um importante papel nesse tema. Né? Além disso, a BVCap se comprometeu também com a iniciativa 30% Club, né, uma campanha global que visa aumentar a diversidade de gênero nos conselhos e nos cargos executivos de empresa. Então, a gente não está falando só do mundo do Venture Capital, mas também, né, nos altos cargos de grandes empresas nacionais. E, além disso, a plataforma também da BVCap de Educação Executiva conta com 25 cursos para investidores e empreendedores em Venture Capital, e a associação oferece descontos de até 45% para mulheres que se matriculem em cursos avulsos, né, ou nos combos e nas trilhas completas. Né, com base nessas iniciativas, a gente pretende, né, promover ainda mais a inclusão em todos os sentidos, né, de pessoas diversas, né, no mundo do investimento, no mundo das startups, né, no venture capital e no private equity. E o nosso bate-papo de hoje vai focar na diferença de tratamento, seja uma diferença consciente, seja uma diferença inconsciente, né, entre investidores, empreendedores, profissionais mulheres, né, principalmente envolvendo esse contexto da captação de recurso. O nosso propósito não é, né, trazer, ficar chorando as pitangas, ficar de mimimi, lavando roupa suja, mas talvez discutir um tema que é um desafio e muito grande, e entender, né, através da fala das mulheres que vão participar com a gente aqui hoje, como é que a gente diminui, como é que a gente cria ações concretas, né, para poder construir alternativas, para poder construir novas formas de mudar, né, esse contexto ainda muito desafiador, né, esse cenário ainda muito desafiador. Né? A gente muitas vezes não tem restrições formais ou legais, né, mas a gente tem muitas restrições ainda subjetivas, muitas restrições conjunturais, principalmente para a participação das mulheres, né, no mercado de investimento, no mercado das startups. Né? E para chamar, né, e para compor essa mesa e esse diálogo, eu queria apresentar para vocês a Laura Constantini, que é co-founder e sócia da Astela Investimentos, a Bettina Ramos, que é presidente da Nanovetores, e a Mariana Hegel, que é CFO da Bitumami, que vão participar comigo hoje, né, desse papo sobre diversidade, né, de gênero no mundo dos investimentos. Bem-vindas! Olá, tudo bem? Obrigada, Paula. Prazer em estar aqui com todo mundo. Prazer é nosso receber vocês. E antes, né, de passar a palavra e chamá-las para uma breve apresentação, né, a gente tem nesse tema, né, da inclusão, somos um painel com 4 mulheres. Né, esse é um painel bastante atípico no mundo dos investimentos. Né? Geralmente a gente tem, né, painéis absolutamente masculinos, né, mas a gente tem que trazer mais discussões e debates como esses para a mesa para que esse contexto, né, modifique e a gente tenha realmente mais diversidade nesse mundo. E acho que a gente vai tratar alguns dados, algumas informações e algumas ações e algumas experiências, né, nessa nossa discussão. Então, queria convidá-las para poder contar um pouquinho sobre, né, as empresas, as gestoras, as organizações que vocês trabalham e como é que esse contexto, né, da mulher empreendedora ou da mulher investidora, né, ou da mulher articuladora, como é que vocês estão inseridas nesse contexto e trazer um pouquinho, né, de luz sobre o tema para a gente. Vamos começar, acho que podemos começar com Bettina, que está, vamos por ordem alfabética. Ótimo! Então, Bettina, conta um pouquinho mais sobre vocês, sobre a Nanovetores também. Muito obrigada, Paula, pelo convite, equipe da BVCap, obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês hoje aqui nesse evento tão relevante.
E eu posso dizer que a minha trajetória empreendedora, na verdade, antes de eu ser empreendedora, eu fui cientista, né? Eu tenho um background acadêmico, então eu não me imaginava empreendedora. E foi, claro, depois de toda essa trajetória, mestrado, doutorado na área de nanotecnologia, que é a área que eu empreendo hoje, que juntamente com meu marido, lá em 2008, fundamos a Nanovetores. Então, a Nanovetores é uma empresa especializada em sistemas de encapsulação de ativos. Somos uma empresa B2B que tem como foco aí, os nossos principais clientes são a indústria cosmética. E claro que nesse passar aí, muitas experiências, a Nanovetores é uma empresa investida desde 2012, então acho que muito do que a gente vai discutir hoje eu vivenciei. Claro que talvez a minha trajetória aqui, as minhas experiências que eu vou estar compartilhando, é muito mais uma experiência de um olhar feminino que sempre cresceu no seu negócio junto com uma aptidão também feminina. Então acredito que toda essa questão das forças, das competências, de quanto que elas se sincronizam para o melhor resultado, eu acho que é algo que eu posso contribuir bastante hoje nessa nossa fala. E eu posso dizer que, claro, eu sou muito entusiasta dessa questão do empreendedorismo feminino, da questão de ter mais mulheres na área de tecnologia, que é a área que eu pertenço. Então, além de hoje presidir a Nanovetores, eu também sou diretora do grupo temático Mulheres ACAT. A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia aqui de Santa Catarina, e lá nós somos num universo que a gente chama mais de 200 mulheres, participando ativamente mais de 70 mulheres, onde a gente troca, compartilha e aprende muito uma com as outras, porque talvez alguns cenários, algumas dores que talvez eu não tenha sentido, eu tenho certeza que muitas outras sentiram, e eu acho que isso que é o interessante, né? Essa rede, quando a gente está falando aí de equidade, de diversidade, nós precisamos sim ter esse olhar do respeito e esse olhar da complementariedade, né? E eu acho que junto nós conseguimos nos fortalecer muito mais. E eu vejo que na Nanovetores toda essa trajetória de ter uma equidade, ela já começa pelos próprios fundadores, né? Nós somos um casal que empreende juntos, que se respeita muito, acho que isso é extremamente importante. E quando a gente pensa em termos de equipe, naturalmente nós fomos construindo na Nanovetores uma equipe mais diversa e uma equipe onde nós temos hoje 60% dos cargos de liderança são mulheres, e em termos de colaboradores, em torno de 50% são mulheres. Então, a gente tem um equilíbrio muito saudável, e acredito que aí ao longo do painel nós vamos poder também discutir características e o porquê que é tão relevante e por que a gente está discutindo esse tema aqui com a BVCap, da questão da diversidade, para que a gente tenha, enfim, uma melhor performance das organizações e até nós mesmos como seres humanos aprendendo com os outros. Obrigada, Betina, por compartilhar um pouquinho, né, da sua história com a gente. Com certeza é uma trajetória, né, empreendedora que tem, né, muito por acrescentar, né, para a gente na nossa discussão. E aí eu queria aproveitar agora para chamar a Laura. A Laura, acho que está do outro lado da mesa. A Laura é uma gestora de recursos, né, uma mulher super presente, né, e marcante no mercado de venture capital. Então, trazer um pouquinho, né, da história da Astela e como mulher gestora, como é que é o seu papel e como é que você vê esse nosso tema na sua realidade. Muito legal. Tem sido bacana discutir essa temática nesses dias, né? E, bom, sou cofundadora da Astela. A gente nasceu diverso, na verdade, que a Astela foi fundada por mim e pelo Edson. Eu vinha do mercado financeiro e o Edson vinha da indústria de tecnologia, e a gente tinha muito contato, como o Edson tinha com outros analistas também, por uma carência muito grande dos analistas de entender o que tinha por trás das redes de tecnologia na época da privatização da Telebrás, e o Edson era sempre muito aberto a essas conversas, e a troca era bacana porque ele também tinha muita curiosidade de entender como é que os analistas enxergavam as características de expansão de rede e tal como elementos de valor ou de valuation para as empresas.
E foi assim que, durante a minha trajetória nos bancos, eu trabalhei no Santander e no Garantia, que foi o banco que depois foi comprado pelo Credit Suisse no Brasil, e a gente trocava muita ideia, muita informação, até o momento que o Edson foi para uma boutique de M&A, a Cicerone, com justamente a visão, né, de consolidar o setor de telecom. A gente viu que no Brasil o modelo de privatização tinha sido um pouco diferente das outras regiões do mundo e teria um movimento forte de consolidação, e a Cicerone foi criada para poder ajudar as empresas que eram alvos de aquisição das grandes incumbents, como a Telefônica, a Telecom Itália e tal. E aí, um tempo depois da transição do Edson, a gente, numa das nossas conversas recorrentes, conversamos sobre a possibilidade de uma mudança na minha carreira, e eu acabei indo para o time da Cicerone. Então, lá a gente tivemos uma participação muito ativa nesse processo todo, mas muito rápida. Em 2 anos e meio, o setor se consolidou, e aí isso nos obrigou a fazer uma reflexão muito interessante, que era o que a gente gostaria de fazer a partir de então. E as nossas reflexões começaram com o que a gente gostava de fazer dentro do processo de M&A, quais eram os momentos mais prazerosos. E a gente viu que tinha um alinhamento muito grande em relação a isso, que era ajudar o time a se preparar para uma transação de M&A. Discussão estratégica, de sinergias potenciais e etc., que tinham que ser comunicado e propostos para o potencial comprador como uma forma de criar valor para aquele ativo. Então, dentro dessas reflexões, e já num momento onde a gente era procurado por algumas empresas pedindo ajuda, né, para desenvolvimento dos planos de negócios, das ideias que eles tinham, como é que saía do papel para empreender e tudo mais, era o embrião do ecossistema que a gente vê hoje. Na época, o Edson foi para a Endeavor também, e trazia de forma muito empolgada e empenhada as conversas que ele vinha tendo, né, com os empreendedores, e aí a gente pensou que a gente poderia, então, criar uma gestora de venture capital. E foi aí que a gente basicamente fez um spin-off. Nós éramos em 4, 5 na Cicerone, eu e ele saímos para criar a Astela. Então, pensando assim em diversidade, a gente nascemos com uma diversidade de gênero e com a visão de como os modelos de cada um, né, e a trajetória anterior complementavam e traziam traziam elementos importantes para a construção dessa gestora. E tem sido assim até hoje. A gente foi passando por momentos de vida diferentes, então, um contrabalanceando o outro. As decisões de investimento são sempre muito discutidas, inclusive em relação a quais são os vieses. Então, a gente fala muito de viés de gênero, tá? Mas a gente discute vieses diversos, assim, para tentar realmente destrinchar o que nos motiva e o que nos leva, né, às nossas tomadas de decisão, como uma forma de sempre aprimorando os processos e criando um arcabouço de construção de tese bacana, sabe, para nós mesmos. Então, fica sempre muito nítido, assim, os olhares diferentes e aonde que cada um agrega
valor em termos de visão e etc. E isso sempre, até por sempre ter sido algo que chamou a atenção pela diferença, sempre foi uma coisa que a gente foi cultivando, porque a gente foi depois respaldando com literatura e tudo mais, mostrando, né, que as tomadas de decisão de times diversos, elas são mais são processos mais pensados e menos enviesados, porque as diferenças vêm à tona com mais facilidade. Então esse sempre foi uma coisa que sempre foi espinha dorsal da Astela. E hoje a gente já está no nosso 4º veículo, temos uma quantidade aí razoável de empresas no nosso portfólio, são 30 nesse momento, e a forma com que a gente agrega valor também é diversa, também é diferente. Então, o que é legal, porque o empreendedor vai tendo visões e vai tendo recursos ao longo da jornada para se apropriar. Então, foi um pouco assim que a gente foi criando a gestora. Uma bela trajetória, né, Laura? E desbravando aí realmente como mulher o mercado financeiro e o mercado de venture capital, né? E queria chamar agora a Mariana para poder, né, apresentar para a gente a Bitumami. Acho que Bitumami tem na veia o empreendedorismo feminino, né? E é uma empresa que trabalha, né, no dia a dia na promoção, né, desse tipo de empreendimento. Então, Mari, conta um pouquinho mais para a gente sobre você e sobre a Bitumami. Bom, é verdade tudo que você falou. Então, a gente costuma, inclusive, se apresentar, né, dessa forma. Eu sou a Mari Hagel, eu sou a mãe do Antônio e do Arturo, eu sou a filha da Cláudia, né, e toda essa rede é o que fez a Bitumami existir. Então, a Bitumami, hoje eu estou como CFO da Bitumami, mas a Bitumami existe desde 2015, justamente por um chamado que a Dani, né, a fundadora, sentiu quando ela se viu tendo que escolher entre carreira e maternidade no momento final da gravidez. E ela sempre trabalhou muito e falou, por quê? Por que eu tenho que fazer essa escolha? Por que eu não posso ter as duas coisas, né? E aí ela manifestou esse sentimento nas redes sociais, perguntando se mais alguém sentia a mesma coisa, e chamou, é bem o jeito dela, vamos tomar um café, vamos bater um papo, e achou que vinham 8 e vieram 80, ela sempre conta essa história, e aí ela viu que realmente tinha né, algo ali que precisava ser trabalhado, precisava ser ouvido, né, e elaborado. E desde então a Bitumami vem fazendo justamente esse trabalho, apoiando mães, mulheres empreendedoras, com o propósito de tornar mulheres livres e líderes economicamente. Então, porque realmente existe aí, já se falou um pouco, né, a barreira da maternidade, o muro, hoje se fala muito, né, a maternity wall, as penalidades da maternidade que acontecem no mundo corporativo em relação à licença maternidade, retorno, acreditar no potencial e na entrega dessa mãe pós-maternidade, né, isso é sempre uma dúvida que surge dentro da área corporativa, e muitas mães acabam sendo demitidas pós-licença, ou muitas têm o desejo de empreender para estarem mais próximas dos filhos, e aí vão para esse mercado aí do empreendimento, né, do empreendedorismo, que já é difícil. O feminino, quando a gente já falando um pouco aí de capital, de investimento, é mais difícil ainda, e elas se viam realmente sem nenhuma rede de apoio, sem nenhum preparo, até mesmo para mais um pouco, né, depois de uma aceleração, e buscar, né, um investimento. E quando acontece, a gente sabe, né, vamos, acho que comentar mais um pouco aqui, existe uma separação muito dura entre a avaliação que é feita para startups que têm homens como fundadores ou como grupo maior de tomada de decisão do que mulheres. Então, nesse período, a gente passou aí já por várias transformações, ainda estamos, né, somos startup, já estamos avançando aí na curva de aceleração,
E a gente tem um foco muito específico, então, no que a gente, né, se chama no mercado de early stage, que são essas mulheres que realmente têm a ideia ou têm a vontade, mas ainda não sabem exatamente nem botar de pé, nem se aquilo faz sentido, se não faz sentido, e o mais legal é que a gente tem programas de educação, né, de aceleração subsidiados, e tem também os programas de um dia que são para que elas realmente tenham contato com esse mundo e sintam ser isso que elas querem. E muitas vezes nos programas de aceleração, que agora a gente já está, esse semestre, a gente inclusive está rodando 3 ao mesmo tempo, todos eles 100% subsidiados por empresas. Então, as mulheres já não precisam mais colocar a mão no bolso, nem mesmo para um percentual desse investimento. E, no final, muitas delas se unem por ideias em comum, saem outras sócias, saem outras empresas. E eu acho que o principal que a gente tem na Bitumami, que é o diferencial que a gente ouve das nossas, né, bitumanas, como a gente se chama, é a aceleração empática, né? Aceleração por aceleração, a gente tem N's de extrema qualidade no mercado, com uma qualidade técnica, com rede de apoio, mentores, daria para encher as mãos já. Hoje em dia as coisas realmente estão avançando muito rápido. Mas essa questão de entender o momento dela como mãe ou como mulher, porque não necessariamente ela tem que ser mãe para estar no processo, faz diferença no acolhimento, na tranquilidade com que elas expõem as suas dificuldades, com que elas expõem os seus medos, e aí a gente consegue, né, dar um pouquinho de casca para elas, lapidar elas um pouco, para elas chegarem um pouco mais firmes e mais, né, acreditando mais em si aí para uma próxima etapa. É um apoio fundamental para esse processo de empoderamento, né? E para as mulheres se sentirem capazes, né? De não só chegar lá, mas, né, superar e alcançar espaços que hoje muitas delas ainda não se veem capazes de alcançar. Sem síndrome de impostoras. Sem síndrome da impostora, né? Porque graças a Deus a gente já evoluiu muito, né? Antigamente a gente tinha restrições, inclusive legais, para a participação das mulheres em diversas instâncias da sociedade, né? Hoje, pelo menos legalmente ou socialmente, né, explicitamente, não existem essas restrições, mas ainda existem muitas barreiras veladas ali, muitas barreiras ainda subconscientes, impostas tanto pela sociedade, às vezes pelas próprias mulheres. Eu acho que a gente tem que, né, discutir cada vez mais esse tema, trazer esse tema sem muita vergonha, ou sem muita timidez, mas conseguindo falar abertamente, né, sobre os problemas, discutindo entre mulheres e entre os homens também, né, para que a gente consiga chegar num caminho comum. Eu acabei começando, não tive a oportunidade de me apresentar. Eu sou Paula, estou hoje, né, como sócia e diretora de novos negócios na Antera. A Antera, ela é gestora do Criatec, que foi, né, o fundo que investiu na Nanovetores, e a gente fica muito feliz de ter a Nano na nossa carteira, né, tanto por ser, né, uma história e um caso, né, de sucesso que ainda está com a gente, mas por ter uma empreendedora mulher e ter a Bettina à frente. E a gente gostaria, né, e talvez Laura também compartilhe dessa mesma sensação, vendo um portfólio que hoje já completa 51 investimentos, são pouquíssimos negócios liderados por mulheres, assim, não cabem numa mão, né, a quantidade de negócios que a gente tem na nossa carteira que são, né, fundados por mulheres e que têm mulheres em cargos de liderança. E existe um potencial enorme desses empreendimentos, né? A gente viu no painel de ontem, moderado pelo Daniel, como é que a diversidade tem potencial de gerar valor para os negócios, né? A própria Bettina, a própria Laura, a Mari também trouxeram aqui como é que você ter times diversos, né, contribuem para que os negócios cresçam, para que a gente tome melhores decisões, para que os negócios evoluam, né, para que o valor efetivamente sejam construídos. Né? E aí eu queria trazer uma primeira pergunta aqui para a nossa discussão, é como é que vocês veem essa diversidade, né, no crescimento dos negócios, e como é que a gente consegue, de alguma forma, explorar melhor os benefícios de ter perfis diversos, né, nos nossos empreendimentos. E aí, já que o nosso painel, né, fala sobre gênero especificamente,
quais características femininas que vocês consideram, né, que foram importantes na condução dos negócios de vocês, né, ou estando à frente dos negócios que vocês investem, no caso da Laura. Assim, como empreendedora, eu queria, né, iniciar com a Bettina trazendo esse tema, que eu sei que tem N características femininas, né, que fazem com que a Nanovetores seja um super caso. Mas conta para a gente, Bettina, assim, a sua visão, né, entre esse potencial de gerar valor e o papel da diversidade nisso. Extremamente relevante, Paula. Assim, o que eu percebo, né? A gente tem visto cada vez mais uma valorização e a identificação de quanto que as características femininas, e quando a gente fala aqui em características femininas, não necessariamente elas são só das mulheres, mas elas são predominantemente encontradas em mulheres. Que aí, quando a gente fala dessas características, vem a empatia, vem aquele senso de harmonia, a questão da precaução. Eu acho que vocês que estão mais aí no mundo como investidoras também devem perceber isso, né? Por que muitas vezes o homem ele é mais ousado, mais arrojado? Será que é isso que o investidor pesa mais na hora de fazer a seleção da sua carteira? Por outro lado, a mulher que traz esse senso de precaução, de cuidado, de olhar para a equipe, para o time, para o negócio, para o futuro do negócio, não talvez só em termos de metas e de faturamento, mas de sustentabilidade desse negócio, é que faz um jogo muito bonito e muito importante de equilíbrio, né? Então, a longo prazo, a gente percebe que isso sim faz total diferença. E se a gente começa a pensar um pouquinho, eu estava refletindo em termos de características, se a gente volta um pouquinho lá, um pouquinho não muito, nos primórdios da humanidade, como é que era? O homem, por ter uma característica física, né, mais de maior força, ele era o incumbido de caçar e de trazer a comida. A mulher é o ser fantástico aí, puxando um pouquinho para o nosso lado, mas é a geradora, ela é a criadora, ela é o centro do cuidado, da atenção, da amorosidade, da sinergia, da integração das coisas. A mulher cuidava. E a gente só superou as adversidades de uma fase primordial da humanidade porque essas forças estavam conectadas, estavam juntas, confiavam uma nas outras, né? Não disputavam, confiavam. Eu acho que se a gente traz um pouco desse racional para o nosso tempo agora, como você muito bem falou, Paula, a gente transpôs épocas que talvez a mulher não tinha talvez direitos que hoje nós temos perante lei e tudo, nós alcançamos, né, um cenário totalmente diferente, onde a gente tem maior liberdade para empreender e para fazer o que nós queremos. Enfim, a gente está num momento no qual a gente precisa realmente voltar a isso. E eu acho que quando a gente está falando aqui de equidade, é porque nós muito bem entendemos que o equilíbrio é a melhor resposta para tudo, não é nem só mulher e nem só homem, é o equilíbrio que é bom. E quando a gente ainda vem nessa questão das características, porque a gente certamente vê mulheres com perfis muito fortes, perfis que são características naturalmente mais masculinas, a objetividade, talvez uma determinação, uma ousadia, o maior gosto pelo risco do que pela prevenção. A gente vê mulheres com essas características, como também vemos homens com um olhar um pouquinho e com uma gestão um pouco mais empática das coisas. E é muito bom nós equilibrarmos tudo isso. Se nós pensarmos como cada ser humano sendo um ecossistema, é muito importante que nós tenhamos essas forças desenvolvidas em cada um de nós. Então, voltando um pouco para o que a gente pensa agora, mulher, homem, gênero, e a gente quando entra na questão de diversidade, e aí a gente vai além, a gente vai idade, raça e tudo mais, o que cada ser tem de bom e de singular para contribuir para que isso tenha uma interação melhor, né? Então, acho que essas diferenças, elas só vêm a somar quando a gente tem em mente que o respeito é o ponto focal de tudo, né? E certamente num negócio, isso nitidamente nós percebemos. Claro, eu empreendo com o meu marido, então nós temos essas questões das forças que são, no nosso caso, bastante definidas. Meu marido tem, de fato, essas forças masculinas bastante exacerbadas, e eu posso dizer que eu tenho também as forças femininas. Em alguns pontos, eu noto que pesa. Por exemplo, eu participo como conselheira num conselho de administração, onde eu sou a única mulher. Quando tem uma tomada de decisão que envolve um pouquinho mais de risco,
eu percebo que eu sou talvez a única que estou um pouquinho segurando. Então, eu sei que é algo que eu ainda tenho que aprender a ser um pouquinho mais ousada. Por outro lado, eu não acho que isso é ruim, porque eu trago talvez algumas reflexões que aquele universo masculino não teria. Todos eles estão pensando que aquilo, né, tem que ser daquele modo. Quando eu trago essa leve preocupação, um senso de cuidado, será que estamos no caminho certo? Eu gero um outro olhar que complementa. Talvez a tomada de decisão ela vai ser mais assertiva, ela vai ser ousada, mas é uma ousada com maior senso, talvez, de responsabilidade. E talvez é isso que nós estamos, como mulheres, ao longo do tempo, entendendo aí o nosso papel e como nós podemos colaborar, né? Não é chegar num universo, num negócio, onde a gente vai querer imitar as características masculinas. Não, muito pelo contrário, acho que o que a gente quer é esse equilíbrio. Quando a Mariana trouxe essa questão da maternidade, isso, de fato, eu vejo que talvez é uma das coisas que mais pesam, no sentido, às vezes, de limitação, de contratação, tem talvez essa análise um pouco preconceituosa, será que a mulher desempenha bem quando ela é mãe? Eu, assim, por experiência própria, posso dizer, no meu perfil, o quanto eu melhorei depois que eu me tornei mãe. Eu me tornei muito mais assertiva, muito mais corajosa, muito mais ousada. Antes eu poderia dizer assim, eu era um pouco muito... tinha um perfeccionismo muito alto, e como agora eu tenho pouco tempo, eu tenho que dedicar meu tempo entre várias coisas, eu tenho que ter essa tomada de decisão e tenho que confiar mais em mim, nas decisões que eu faço. Então, eu vejo que a maternidade, ela ajuda muito, né? E, claro, isso é uma opção de cada mulher, mas eu acho que é legal a gente trazer esse tema, porque muitas mulheres, em função de serem bem resolvidas e terem um bom desempenho na carreira profissional, muitas vezes delegam ou deixam de lado, talvez, essa questão da maternidade, né? E eu acho que a gente pode muito bem agregar tudo mais. E esse é mais um ponto que o empreendedorismo é uma bandeira muito importante, porque ele traz flexibilidade para a mulher, né? A independência financeira e a flexibilidade, talvez ali 2 quesitos os mais importantes nos quais as mulheres buscam pelo empreendedorismo, né? Então, acredito que tudo isso a gente está construindo, eu acho que todas nós mulheres aqui nas mais diversas áreas de atuação, de certo modo a gente tem essa missão de servir como um exemplo para mostrar o quanto que as nossas trajetórias têm sido importantes para estimular outras pessoas, outras mulheres, principalmente, a terem coragem de empreender, buscar seus espaços. A Mariana também comentou a questão da síndrome da impostora. Isso é fantástico, muitas vezes a limitação parte de nós. Nós mesmos nos sabotamos, sabemos que quando tem uma vaga ou alguma coisa, se a gente não preencher todos aqueles requisitos, nós não nos candidatamos. Então, isso parte de nós, né? E aí eu acho que é muito interessante a gente perceber o quanto que a gente consegue se ajudar. Não é para menos que acho que cada vez mais a gente tem esse senso de sororidade. Tem uma outra síndrome que é muito interessante, que é a síndrome da abelha rainha, que essa é quando a mulher atinge um certo patamar, ela quer trilhar sozinha, ela não tem esse olhar de trazer outras mulheres, né? E isso é uma coisa que falta para nós. Os homens, eles são unidos, eles tem um certo corporativismo. Nós, mulheres, precisamos, como queremos fazer uma mudança, uma diferença, precisamos também colaborar nesse sentido uma com as outras, né? Enfim, eu acho que falei muito, e daí eu quero deixar também a palavra aí para as minhas colegas debaterem mais um pouquinho do tema. Eu posso puxar aqui, Claro. eu falei um pouco, né, sobre a importância da diversidade na gestora, que é trazer, né, os diversos elementos para a tomada de decisão, que é algo que eu acho que é muito, muito importante. A diversidade nas empresas, né, principalmente essa questão da diversidade de gênero, a gente viu o mercado passando por uma fase onde os times iniciais de founders, né, eram times muito carregados pelo perfil de tecnologia, principalmente desenvolvedores, porque nos primórdios, né, de venture capital, das startups, tinha uma necessidade muito grande de construção do produto e mão na massa na tecnologia, e
tem diversas hipóteses, né, do porquê que tem muito menos desenvolvedoras mulheres do que homens, e a gente pode falar um pouco disso também, mas o fato é que para o mercado de startups, os times iniciais eram compostos por perfis muito técnicos. Isso vem mudando lentamente, mas por alguns motivos, né? Hoje é mais fácil você chegar num MVP através de trazendo ferramentas prontas e o teu stack de tecnologia ele tem mais recursos que precisam de menos profissionais técnicos no início. Então, dependendo, obviamente, do modelo de negócios. Então, a gente começou a ver alguns times mais diversos desde o início, sempre com profissionais técnicos, mas mesclando com profissionais de outros backgrounds, como principalmente Product Manager, que é uma carreira que as mulheres têm tido bastante correspondência e também carreiras de negócios, né, nesses times iniciais. Então, a gente está começando a ver isso. O que é muito comum, que eu acho que é uma coisa muito positiva, são as empresas quando chegam num tamanho maior, no estágio de growth, a partir da série B, às vezes até um pouco antes, a partir da série A, onde o time de founders começa a contratar um time de C-levels maior para ficar debaixo deles, ou mesmo para substituir alguns dos founders, este time vem muito diverso. E aí tem algumas questões importantes, né? A carreira de COO e a carreira de growth, elas são bastante dominadas por mulheres. E isso é algo interessante no mundo inteiro, né? Você tem a Marissa Mayer, a Sheryl Sandberg, com posições muito relevantes como COOs das empresas, e é algo que vem sendo replicado ao longo do tempo. Mas por que isso é muito bom? Porque essas pessoas elas são contratadas com uma perspectiva de ganho de stock option nas saídas, e elas ganham, então, elas entram no ciclo de founders um pouquinho para frente, mas elas participam do sucesso dessas empresas. E elas são jovens, saem capitalizadas, e muitas delas com uma perspectiva de voltar a empreender. Então, a gente cria um ciclo virtuoso muito legal, que são essas pessoas que já têm uma experiência voltando para o mercado como founders. E a gente já está começando a ver isso, deve ver isso com mais frequência, e eu acho que o melhor jeito de trazer diversidade, muitas vezes, é assim, trazendo pessoas que você tem a oportunidade de promover o crescimento e a experiência junto. Então, eu acho que aqui a gente tem duas questões importantes, né? Primeiro é uma distorção na formação dessas empresas, que tem menos mulheres, pela questão das carreiras técnicas, que é uma discussão interessante para se ter, e a outra é momento, talvez, de vida das próprias mulheres. E no momento em que elas encerram um ciclo em empresas maiores, como C-level, muitas vezes, vão para um desafio numa scale-up, já em estágio de growth, e tem uma saída, isso cria uma perspectiva muito interessante para o ecossistema como um todo. Então, acho que essa é uma tendência que a gente espera ver com mais recorrência, e eu acho que é
é uma estratégia muito interessante de promover diversidade nessa fase onde precisa trazer reforço para o time de founders. Com certeza. E eu acho que Mari vive muito bem no dia a dia essas transições de carreira, né, Mari? Acompanha essas mudanças e essas modificações, né, que as mulheres enfrentam. Muito. Na verdade, eu me aproximei da Bitmami por causa disso, né? Eu vim do mundo corporativo depois de mais de 20 anos. Na verdade, a minha ideia de empreender era muito mais por poder ver muitos negócios ao mesmo tempo. Eu ficava ansiosa de poder contribuir com mais de um e não só com um tipo de mercado, um segmento. Mas o discurso da Bitmami me atraiu muito. Eu falei, eu quero estar perto de vocês de alguma forma. E comecei mentorando e ajudando, dedicando o meu tempo realmente para ajudar outras mulheres, porque tem muito isso que a gente estava falando, a gente precisa se ajudar, né? Eu acho que a Bettina falou muito bem, os homens nesse sentido, eles são muito mais parceiros. As mulheres, muitas vezes, principalmente no ambiente corporativo, criam uma competição totalmente desnecessária, mas muitas vezes por essa questão que a gente falou, de síndrome da impostora, com o medo de ser escolhida e não a outra, porque realmente o ambiente corporativo cria um pouco dessa competição, né? E cria também essa questão de colocar uma penalidade da maternidade, né? Então, falando um pouco daquilo que a gente hoje já é especialista, as características que uma mãe adquire, as habilidades que uma mãe adquire, que uma mulher já tem pela energia do feminino, do masculino. Aqui a gente não está falando só de gênero, né? Acho que a Bettina colocou bem a energia do feminino e do masculino está em cada um dos indivíduos, alguns têm mais, alguns têm menos, o que traz as características. Mas o fato é que, né, as mulheres moldadas desde lá da época das cavernas, das caças, né, têm características diferentes. E a maternidade exige que você desenvolva outras, que também, de novo, a Bettina trouxe, né, de você não ser tão perfeccionista, eu também sempre fui, e aí você não dá, né, você não consegue equilibrar todos os pratos, você tem que negociar toda hora, você quer a roupa branca ou a rosa, você quer comer brócolis para depois comer o chocolate, né, então você vai fazendo várias habilidades aí que são muito essenciais para o dia a dia da empresa. E aí até a gente tem usado, mas eu fui resgatar porque realmente é tão assim, é tão preto no branco, né? A ONU trouxe as habilidades dos profissionais do futuro, né? E são 10 as habilidades, eu não vou citar todas aqui, mas uma delas, a primeira é flexibilidade cognitiva, é você ter essa visão mais ampla, né? E a mulher, então, quando está com um olho no filho e o olho no trabalho, outra coisa, ela consegue estar vivendo várias coisas ao mesmo momento. Gestão de pessoas, né? Então, assim, obviamente, homens são muito bons gestores de pessoas, se desenvolverem essas habilidades, tanto quanto as mulheres, mas nós, mães, né? Tem uma relação de intimidade com os filhos, principalmente quando muito bebês, ainda mais para quem amamenta e tal. Depois tem toda essa questão aí da negociação, quem é mãe e pai sabe, a gente passa a vida negociando, né? Chega uma hora que você não escolhe mais, você só oferece opções e vai tentando, né, direcionar como dá. Então, assim, realmente os negócios têm muito mais chances de sucesso, eu não tenho o número aqui de cabeça, mas é algo em torno de 30% a chance de sucesso com uma diversidade de gênero, porque ele traz essa diversidade de visão, acaba com esse viés, né, com esse bias de que um grupo homogêneo ele vai ter uma decisão homogênea e ainda vão apertar a mão uns dos outros, dizendo que legal, né? Todo mundo concorda, então tá ótima a nossa decisão. E isso foi assim, eu vivi muito esse mundo corporativo e estava todo mundo bem, estava todo mundo feliz. E agora as pessoas estão começando a acordar porque o consumidor está batendo na porta e está falando, não é bem assim, eu quero ver outras coisas aí dentro da sua empresa, eu quero ver outras coisas na oferta do seu produto. E essa geração nova que a gente sabe que vem aí desde o início dos anos 2000, elas vêm para realmente mudar, né, esse mundo. Então, as empresas que estão acordando já estão surfando nessa onda, algumas podem morrer e outras vão ter que correr para alcançar aí o espaço. Isso é muito verdade. Não só está havendo uma pressão, né, uma pressão das próprias empresas, né, e da sociedade como um todo, mas uma pressão dos consumidores também por mais diversidade, né? A gente tem visto empresas mais diversas tendo, né, melhores avaliações e essas questões são muito positivas, né? Mas um ponto que a Laura comentou, que eu acho que é muito certo,
é que você ainda tem poucas mulheres, né, na área de tecnologia. A Bettina, né, falou, tem lá, né, a fundação em Florianópolis, mas são poucas mulheres, né, que se veem na linha, né, principalmente da ciência e da tecnologia. Né? A gente tem uma quantidade razoável no Brasil de empreendimentos fundados por mulheres, mas poucos deles são negócios para investimento, ou estão no mundo das startups, no mundo da tecnologia. Muitas vezes a mulher ela empreende muito mais, né, no quesito necessidade do que no quesito identificação da oportunidade. Né? Muito daquele me vi sem uma alternativa, eu vou empreender, muitas vezes pequenos negócios ligados à culinária, eu vou virar uma produtora de brownies ou brigadeiros, né? E muitas vezes aqueles pequenos negócios que ela consegue dominar e equilibrar ali junto com a sua rotina, do que realmente pensar num negócio mais disruptivo, ou num negócio, né, que a mulher ela vai projetar com aquele negócio, fazer um IPO e criar, né, o próximo unicórnio. Né? Então, no mundo do Venture Capital ainda são muito poucas, trazendo uma informação, né, segundo o relatório da Female Founders, só 0,04% do capital de risco brasileiro é investido em empresas fundadas por elas, é muito pouco, é um percentual assim irrisório do capital, né, que circula. Se você for olhar, né, que boa parte grande, assim, quase meia, né, assim, talvez um pouquinho menos dos negócios têm empreendedoras mulheres, pouquíssimas recebem capital. Né? Então, queria trazer como uma última pergunta também, para não estourar muito nosso tempo, o papo é muito bom, mas queria trazer para a pauta essa questão, né? Já que a gente fala de Venture Capital, que ações concretas, né? Primeiro, como que vocês veem essa disparidade, né? Sendo investidora ou investida, ou aquela que acompanha, né, outras investidas, como que vocês veem essa disparidade e quais ações concretas a gente pode tomar para mudar e para transformar, né, essa realidade? E aí eu gostaria de chamar a Laura para começar, né, pelo lado das investidoras, a puxar um pouquinho que tipo de ação, o que a gente faz, Laura, para ter mais investimentos em mulheres e alimentar esse ciclo que você falou, que é um ciclo tão virtuoso do exemplo positivo, né? Eu acho que tem algumas iniciativas que são muito interessantes, que são pessoas e fundos dedicados ou que tem um programa para gastar mais tempo com as mulheres. E aqui eu acho que vale a ressalva, que é o seguinte: não é a falta de preparo das mulheres, mas é talvez a falta de confiança, a síndrome de impostor, que requer que essas mulheres tenham um espaço para testar as suas hipóteses e suas ideias por mais tempo e serem mentoradas. Então, eu acho que a principal questão aqui é, quando fala de level up, que fala, então, tá colocando que não é capaz ou que não tem os skills necessários. Não, muitas vezes não. Muitas vezes a questão não está no skill, mas sim na forma de comunicação e na confiança de que tem alguma coisa ali que vale explorar, que vale investir e tudo mais. Então, eu acho que esse é o principal papel de quem se dedica um pouco mais às mulheres. E aqui eu acho que tem um outro ponto que é relevante, que é a gente vive num mercado que historicamente é dominado pelas figuras masculinas. Então, existe todo códigos e formas de comunicação que muitas vezes é esperado ou até enviesado que vá se ter isso de todo o time de founders que aparecer. Então, a outra coisa que eu acho que é importante é olhar para essa comunicação e entender como é que ajuda as founders a trazerem um discurso ou uma forma de comunicar a proposta de valor do que elas estão criando de forma mais alinhada à audiência do outro lado. Isso ajuda demais. Isso a gente consegue fazer com muita facilidade e trazer
e trazer esse outro olhar para as founders. Então, eu acho que são as duas formas que a gente consegue ajudar e mentorar, que eu acho que traz um potencial maior de ter mais times lá na frente sendo escolhidos e investidos por Venture Capital. Então, eu te diria que as perspectivas eu acho que são boas nesse sentido, né? E assim, as mulheres, elas vão participar de um jeito ou de outro desse segmento ou do setor de tecnologia, seja por serem founders, sejam por serem angariadas em momentos posteriores, pelo quanto elas agregam. Então, eu acho isso super relevante, porque se você for em empresas como Resultados Digitais, por exemplo, a OMI e a Nubank, você vai ver que o contingente de mulheres em C-level é grande também, é elevado. Não sei se é igual, mas tem uma participação relevante em cargos importantes, como COO, como Chief Growth Office, e etc. Então, acho que assim, acho que a gente já está vendo esse ciclo virtuoso acontecendo de uma certa forma, e a gente não pode esquecer que sempre quando a gente tem uma situação social importante que a humanidade se presta a mudar ou a resolver, demora, são gerações após gerações, e tem um mapeamento que foi feito que são 7 gerações para se endereçar uma questão como essa, como diversidade de gênero, como diversidade racial e etc. Então, a gente está nesse processo, é algo que vai sendo construído e que esses ciclos vão alimentando um virtuosismo importante. Então, acho que tem uma visão bacana de tudo isso que está acontecendo. Uma fala muito boa. Eu espero que a gente não precise esperar 7 gerações para ver as coisas mudarem. Eu espero que algumas gerações já tenham passado, que a gente esteja um pouco mais evoluído. E até emendando, né, abrindo a fala para a Bettina e para a Mari também poderem comentar sobre essa questão, e aí sobre a perspectiva, né, das investidas, a Paula perguntou, me achará aqui nas perguntas, se a gente concorda, né, que existe uma diferença. Eu acho que sim, a gente... Essa diferença, Paula, talvez ela não seja, como a Laura comentou, talvez não seja uma diferença intencional ou uma diferença explícita, né? Assim, as pessoas elas não excluem ou segregam ou não avaliam de forma diferente explicitamente, porque eu tenho um critério ali de check, é mulher, eu boto para lá, é homem, eu boto para cá, eu vou fazer esse tipo, mas as coisas acabam sendo um pouco... né, estão ali arraigadas, são intuitivas, né? Existe um viés cognitivo, né, na nossa abordagem. Então, Bettina e Mari, vocês têm, né, assim, como é que vocês veem essa questão estando do outro lado da mesa? E se vocês já viveram situações, né, onde esses vieses cognitivos, né, que de alguma forma versam contra a presença de mais mulheres, né, no universo do investimento, como é que vocês veem essa questão e trazer um pouquinho da experiência do olhar de vocês? Sabe, Paula, sempre essa é uma pergunta que me fazem, né? Se eu já senti algum preconceito, como é que foi? E aí, sempre nessa reflexão, eu tenho algo que para mim é muito claro. A capacitação, né? Eu acho que o fato de eu ter trilhado aí uma trajetória acadêmica, com mestrado, com doutorado, eu sempre cheguei em qualquer discussão, em qualquer ambiente, sendo muito respeitada. E eu nunca também me senti inferiorizada, né? Então, eu acho que isso é importante. Aí, quando a gente vem pensar que é um desenvolvimento, a mulher ela tem que sentir essa autoconfiança, e muito do que a gente fala, uma palavra que já não se gosta muito de usar, que é o empoderamento, mas que, de maneira geral, eu acho que ela resume isso. É o estado em que a mulher se sente preparada
E aí, claro, ela não pode se cobrar excessivamente, que isso é algo bem complicado para nós mulheres, que a gente sempre acha que nunca está no momento certo, não estamos preparados o suficiente, então precisa sim se capacitar, mas chegar um momento em que você perceba que você tem competência suficiente para empreender, para realizar o seu sonho, para encarar aí os desafios. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença, né? Quando a Laura trouxe essa questão dos 7 gerações, aí realmente é um número que impacta, e quando a gente começa a refletir dentro de um grupo de mulheres ou numa sociedade, o que a gente pode fazer para reduzir esse tempo. Uma das coisas que aqui a gente tem feito muito nesse nosso universo aqui de tecnologia em Santa Catarina é exatamente incentivar meninas a olharem que o espaço da tecnologia, e isso vai desde a escolha da profissão, né? Porque muitas vezes profissões mais de informática, física, muitas vezes é tida como profissões mais masculinas, e a gente quer dizer que não, esse espaço é delas. A área da tecnologia é uma área que vai crescer muito. Nessa área nós vamos ter os principais postos de trabalho. Se nós não incentivarmos meninas a fazerem cursos, a se aprofundarem nessas áreas, como é que nós queremos depois ter uma igualdade daqui a uns anos? Então, a gente precisa sim mostrar que essa é uma opção, como diz, o lugar de mulher é onde ela quiser, mas mostrar que esse lugar também é dela, que ela pode estar lá. E eu acho que isso desculpem, gente, isso é extremamente importante, né? Mostrar que isso é possível, incentivar, porque é a partir daí que a gente vai conseguir, é aí que a gente está plantando a mudança que a gente quer ver muito em breve, né? E como a Laura também muito bem comentou, as oportunidades estão aí. Eu acho que se a gente encarar com respeito e acolher tudo isso sem trazer um peso, quando a gente traz essa palavra diversidade, às vezes ela vem pesada, né? A gente tem receio até de comunicar, de falar. Se a gente vem com amorosidade, com respeito, a gente gera empatia em quem nos está conectando, e seja num ambiente de investidores, seja num ambiente de empresa, com colaboradores, onde você permear, você vai ser acolhida e você vai bem aceita. Agora, se a gente vem com uma bandeira que gera uma agressividade, algo que as pessoas ainda não conhecem o suficiente, têm um certo receio, isso vai contra a nossa meta de atingir esse status melhor em menos tempo, porque a gente gera uma repulsa e aí o desconhecido, né, e acaba afastando, desagrega em vez de a gente conseguir agregar e gerar uma sinergia para a obtenção de melhores resultados. Então, eu acho que esse talvez seja um dos caminhos para nós mulheres. E aí tem muito trabalho pela frente, né? Mas eu acho que estamos todas nós aqui bem engajadas nessa causa. Sim. Eu vou ser breve, até para a gente não estourar muito tempo. Eu acho que, não sei se vocês me enxergam bem, a minha imagem aqui para mim está ruim. Vocês me veem bem? Ruim, mas a gente te ouve bem. Então tá bom. Na verdade, o que eu acho que tem que fazer também um pouco para mudar essa situação é a gente ter mais fundos realmente de early stage olhando para esses negócios de mulheres. Porque o que a gente vê, até falando um pouco da pesquisa do Female Founders, que a gente já citou aqui, que a Bitumami foi uma das que encabeçou esse trabalho, uma boa parte delas começaram nos últimos 5 anos, quando elas se sentiram com um pouco mais de ímpeto de ver que, claro, o mercado também começou a ficar mais propício a isso, né? E muitas delas falam isso: eu sinto falta de apoio de mentores e de uma rede, de um networking e de conexão para que me abra espaço para eu poder apresentar. Então, hoje a gente vê já alguns fundos, né, de early stage ou até fundos de investidores anjo, inclusive formados somente por mulheres, focando nisso. Para mim isso é um grande caminho, porque a gente precisa prepará-las e dar esse suporte mais desde o início. E realmente, né, esse trabalho de apoio, de ajudar e aproximar esses dois lados aí, né? Esse mundo muito masculino, de um discurso muito masculino, com uma necessidade de trazer esse feminino para o diverso, que é o que vai trazer aí o equilíbrio das opiniões e das gestões. Com certeza, e as mulheres, elas não só representam, né, um estoque
de força de trabalho, um estoque de conhecimento, um estoque, né, de mercado consumidor, um estoque, né, potencial enorme para desenvolvimento, né, de novos negócios, para crescimento, seja, né, através da criação de negócios para elas, seja através de negócios fundados por elas, né, usando todas essas características que a gente discutiu aqui. Então, tem um potencial muito grande a ser explorado. Acho que a gente precisa cada vez mais abrir espaços de discussão, abrir espaços de troca, né, de compartilhamento, né, como a BVCap faz, por exemplo, no programa, né, de mentorias com as gestoras. Né, você abriu um espaço seguro que as mulheres possam, num primeiro momento, ali, compartilhar e trocar e compartilhar um pouquinho, nessa, como a Laura comentou, entender um pouquinho essas linguagens que devem ser faladas para que elas rompam as barreiras iniciais, né, da apresentação, mas que também se empoderem, se sintam capazes, né, de se mostrar e de, né, ocupar os mesmos espaços e de, como a Bettina comentou, né, se candidatar às vagas, né, se mostrar, correr atrás dos recursos, né, se apresentar, né, e eu acho que a gente está cada vez mais olhando para essa diversidade, né? A gente falou muito de gênero hoje, mas a gente tem que entender a diversidade num sentido amplo, né? Tem uma questão de gênero, mas tem uma questão de raça, tem uma questão etária, tem uma questão de regionalidade, né? Tem a diversidade, né? Tem a questão dos indivíduos que têm, né, deficiências físicas. Então, assim, tem um mundo, né, na diversidade que deve ser explorado. E quando você fala de geração de valor e de desenvolvimento empreendedor, esse é um potencial enorme, né, que a gente tem que conseguir destravar e fazer, né, com que as coisas floresçam. Então, acho que para encerrar e entrar no nosso, né, nos nossos finalmente, eu acho que, né, Daniel trouxe ontem no final do painel uma breve fala. Né, eu acho que se vocês puderem compartilhar com a gente, né, 20 segundinhos, né, de um recado e uma mensagem, ou um call to action, né, para que a gente consiga mudar o contexto e tornar, né, esse contexto que a gente tem hoje, né, um contexto mais frutífero. Assim, 20 segundos, uma mensagem final de vocês, né, para encerrar o nosso painel de hoje. Bettina. Eu só diria aí para as mulheres que nos escutam, confiem em vocês, né? Nós estamos prontas, nós temos tudo que nós precisamos, então é autoconfiança. E para os homens, né? Eu acho que eles estão também aprendendo, né? Que os homens afugentam, talvez eles estão acostumados a viver num universo bastante masculino e a mulher vem pouco a pouco tomando seu lugar. Então, queremos sim essa sinergia, essa equidade para melhores resultados, né? É isso aí. O recado aqui do meu lado é que tem muitas oportunidades que só as mulheres têm como identificar e que são enormes. Então, por exemplo, não tem um Dollar Shave Club para mulheres e a gente tem compras recorrentes de muitos produtos de saúde e de beleza e etc. Então, eu acho que o olhar feminino, a presença feminina em tecnologia vai trazer um potencial enorme para esse mercado e destravar uma série de demandas que eu acho que ainda estão reprimidas. Lembrando que as mulheres têm um poder de consumo equivalente, que muitas das decisões de consumo das famílias, a maior parte delas são feitas por mulheres, inclusive carros, por exemplo. Então, a participação das mulheres nas empresas de tecnologia, ela tem por si só um potencial gigantesco de destravar muita coisa por uma questão de comunicação, né? Se a gente está falando que as mulheres, que a gente pode ajudar as mulheres a se comunicar com venture capitals que são ainda dominados pelas figuras masculinas, eu acho que está na hora da gente entender que tipo de consumo que a presença feminina vai destravar, e a gente vai ver que é enorme, que não são tipos, é quase tudo. Então, eu acho que tem muita oportunidade, tem muita coisa para fazer. Bom, meus 20 segundos finais primeiro, venham conhecer a Bitmami, para quem mora em São Paulo, ou mesmo para quem não mora, Mateus Gross 576, a nossa casa aberta para todo mundo, homens, mulheres, pais, mães, filhos,
quem quiser ir lá conhecer e sentir um pouco de energia. E acho que as meninas já falaram tudo, então só vou deixar o spoiler final em primeira mão. A Bitumami vai estar captando no primeiro semestre do ano que vem. Então, quem quiser investir duplamente nesse mercado feminino, né, de quem empodera outras mulheres numa empresa formada por mulheres, fica aí o nosso convite para ir lá conversar com a gente. Atenção fundos, né? Né? Fundos, mulheres, Bom, anjos. eu gostaria de agradecer primeiro, né, Laura, Mari e Betina, pela participação de vocês hoje, pela discussão. Né? É sempre bom ter, né, assim, esse olhar, né, feminino sobre a diversidade. É bom a gente ter espaços de discussão, isso com homens também. Né? A gente deve promover mais essas trocas, né? Mas é sempre bom ter um espaço onde a gente consiga, de alguma forma, colocar, né, alguns pontos e trazer questões que são muito pertinentes, né, dentro do universo do Venture Capital. Queria agradecer a todos pela participação. A gente espera ver todo mundo amanhã, que é o último dia, né, do evento ABVCap Diversidade, e a gente vai falar sobre os desafios e os benefícios de implementar e sustentar uma estratégia de diversidade, né, dentro das empresas, dentro das gestoras. Né? Esse vai ser moderado pelo João Buzin, da Tosini Freire, e também a gente vai participar, né, vai ter a participação do Luan Ozemela, da Dima, do Bruno Brito, da Cedro Capital, e da Ana Paula Franzotti, da Unilever. Então, uma boa noite a todos, até amanhã, a gente conta com vocês em mais um Papo sobre Diversidade. Boa noite, obrigada. Obrigada mesmo Obrigada. pela participação. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.